É uma palavra de Deus. Diga amém? Sem demora, devido ao tempo que já passou, vamos a Mateus 24, em nome de Jesus, como eu li no começo. Mateus 24. Nós temos só uma parte do versículo, nós vamos agora ler o versículo inteiro. Antes do louvor, fizemos uma leitura parcial do versículo 37. Agora é o versículo 36 completo. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 36. Então tem tempo que os irmãos estão localizando. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Oremos mais uma vez. Santo Deus, esse é o momento sagrado da Tua Palavra, o alimento das almas, para que possam um dia estar na eternidade com o Senhor. Para isso é necessário ter a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, e muito menos vencer esse mundo. Por isso estamos na Tua presença, pedindo que a Tua unção esteja sobre todos nós, nesse culto de libertação. Esteja sobre os lábios, sobre os ouvidos que vão estar ouvindo aqui no presencial ou pelas redes sociais, e que todos possam, Senhor, tanto esse pregador quanto os ouvintes, possam ter o discernimento do Teu Espírito e sairmos todos após esse culto, cheios da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Cristo? Graças a Deus. Eu vou ler de novo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amados irmãos, nós estamos vivendo aí, desde o começo deste ano, desde o começo do ano, situações que a nossa carne sofre muito, nos abate muito. E não pode ser diferente, até porque sai um pouco, da ordem natural das coisas, Então, a nossa tristeza é mais profunda ainda, porque nós vemos tudo na mente humana. E a nossa mente humana é limitada ao conhecimento apenas terreno. Mas, esses fatos que estão ocorrendo, vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando, pelo menos que congregam aqui, depois, mais à frente, os que estão ouvindo, estão conosco na rede social, saberão. Mas eu posso falar abertamente, nós ficamos enlutados aí, desde o começo do ano, em duas situações que fogem da ordem natural das coisas. Isso nos abalou muito. Quando nós estávamos conseguindo levantar, veio outra situação e nos abateu muito. Então, é inevitável que haja uma reflexão sobre tudo isso. Será que Deus está querendo falar alguma coisa disso tudo? Com certeza sim. Diga amém? Então, amados, todos os dias acontece, infelizmente, está acontecendo agora, em alguma família. Amém? É inevitável. Todo dia acontece e toda hora acontece. Esses quase 7 bilhões de almas do mundo viventes, nesse momento está acontecendo exatamente agora. Alguém está recebendo a notícia que eu recebi semana passada. Eu fui o primeiro a saber, porque o telefone estava no meu telefone como responsável por ela. O texto que nós lemos há pouco, Mateus 24, 36, é aquele texto que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Então ele havia feito uma pregação muito forte, e de repente os discípulos chegam nele em particular e falam: mestre, quando vai acontecer essas coisas? Que sinais haverão da sua volta, do final dos tempos, perdão? Eles fazem, em particular, várias perguntas para Jesus, E foi aí que Jesus então começou a revelar a eles diversas situações que ocorreriam, fatos que antecederiam aquele dia, o dia da volta do Senhor. Por exemplo, versículos 4 e 5, onde você está mesmo, Mateus 24. Ali Jesus alerta para que ninguém se engane. Ele fala para que ninguém se enganasse, ou nós não nos enganássemos, porque nós somos a sequência dos discípulos de Jesus. Você crê? Então ele continua falando para os seus discípulos: olha, que ninguém vos engane, pois muitos vão surgir em meu nome, até dizendo ser o próprio Cristo. Daí o versículo 4 e 5 você pode refletir e ler cada depois com calma. Versículo 6 e 7, eu fiz um resumo, vou ter que apressar aqui para adorar. Jesus então ele prediz
que nós ouviríamos falar de guerra, de rumores de guerras, que nações lutariam contra nações, né? E isso é muito comum hoje, no século XXI, com essas redes sociais, o mundo globalizado. Antigamente, se ouvia falar de guerra, já tinha até quase acabado, porque a notícia demorava para chegar. Os mais antigos sabem disso, que não se falava tanto. Ouvia-se falar, mas não havia nenhum risco daquilo chegar em você. Como a economia era muito centralizada, não afetava ninguém. Hoje, com uma economia totalmente globalizada também, onde todos os países dependem de todos, praticamente, em alguma coisa, né? E foi projetado para isso mesmo. Então, hoje, quando se ouve falar uma guerra, essa guerra é notícia mundial. Eu acho que qualquer criança hoje, coisa que não era do meu tempo de criança, jamais a guerra que nós assistíamos na televisão, um filme de guerra. Não tinha essas coisas. Hoje, qualquer criança aí de 10, 11 anos já tem noção que está acontecendo uma guerra lá na Europa, no continente europeu, e não é uma guerrinha qualquer, não. É uma grande porta, infelizmente, para uma terceira guerra mundial. Para quem não sabe, é uma grande porta. Está aí, e o mundo inteiro, principalmente a Europa, está sofrendo que vocês não fazem ideia. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí vai entrar em geopolítica, vai entrar em economia mundial. Mas quem estuda um pouquinho, quem pesquisa um pouquinho, sabe que há uma crise mundial, principalmente na Europa, por causa dessa guerra. E o Brasil não está pagando nada, porque, para a glória de Deus, é o que a palavra diz. Quando uma nação é governada por um justo, a nação vive pacificamente. Quando a nação é governada por pessoas que não têm temor a Deus, quem sofre é o povo. Não vou falar nesse sentido, tá? Senão eu acabo me importando em alguém pensar que eu estou entrando em política. Não tem nada a ver. Eu estou falando da palavra de Deus. Mas nesse versículo que nós acabamos de ler, no mesmo versículo, Jesus também fala sobre fome, terremoto, doenças incuráveis. Eu acho que tragédias naturais que você vê todo dia acontecendo, né? Então, versículos 6 e 7, só você estudar em casa, ou ler agora aí, você vai confrontar com o que eu estou te falando. Versículo 8, Jesus deixa muito claro que todos esses acontecimentos seriam apenas o princípio das dores, ou seja, o início do fim. Diga amém? Jesus deixa bem claro no versículo 8 para eles, e hoje para nós: olha, isso tudo, vocês não se espantem, isso é apenas o princípio das dores, não é o fim ainda, é só o princípio das dores, é o início do fim, né? Jesus, no versículo 9 e 10, ele vai predizer sobre a perseguição que a igreja de Jesus sofreria na terra. Revela que surgiriam muitos Judas, traidores, né? Então, aí você começa a ver que esses fatos hoje são reais, né? Não quero me alongar muito nessas questões, mas quem tem um mínimo de vontade de conhecer, de estudar, ler, né, notícias, não se informar nesses canais abertos, não informam mais nada, eles desinformam. Mas você hoje pesquisar em rede social, você vai descobrir que muito pertinho, aqui na América Latina, existe um país, que eu não vou falar o nome, mas que está perseguindo, queimando igrejas, está perseguindo sacerdotes, enfim. Então, infelizmente, essa é uma realidade muito perto de nós. Países muito próximos nossos que estão acontecendo isso. Só não acontece no Brasil ainda, porque o Brasil é a última resistência desse mal que está sobre a terra. Então nós temos que orar muito, né, para o Brasil. Então ele prediz que haveria uma perseguição da igreja de Jesus Cristo na terra. Eu acho que nunca foi tão perseguida a igreja como está sendo perseguida hoje. Muito claro isso. Versículos 11 e 12. Jesus fala sobre os falsos profetas, que eles surgiriam em todos os cantos. E eles vão contribuir, eles contribuiriam, estão contribuindo muito, muito para o esfriamento da fé, para o amor se esfriar e aumentar a iniquidade. Alguém lembra o que é iniquidade? Alguém pode dizer o que é iniquidade? É um pecado com conhecimento. É um repecado, se é que existe essa palavra, né? É um pecado que a pessoa tem ciência que é pecado, mesmo assim insiste nele. Isso chama-se iniquidade. Para você ver que a Bíblia Sagrada diz que os iníquos não terão o reino dos céus, não entrarão na glória, que é o pecado com conhecimento. Eu sei que estou pecando, mas ainda insisto no pecado, eu estou cometendo iniquidade. É pior do que o ímpio, né? O ímpio ele não sabe o que está fazendo, o iníquo sabe o que está fazendo. Por isso que a igreja fica em silêncio, né? É para repetir muito sobre isso aí, tudo, viu? Mas nos versículos seguintes, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Eu não estou lendo, porque eu teria que ler o capítulo 24 todo, mas, tá? Eu estou resumindo. Então,
Então ele vai falar sobre a grande tribulação. Ele fala que a volta dele seria de uma forma tremenda após esse período da grande tribulação. E ele viria sobre as nuvens. E aí ela fecha dizendo que ele virá com poder e muita glória. Diga amém. Diga glórias a Deus. É revelada a profecia que o próprio Senhor Jesus disse: eu vou vir, vou ser visto nas nuvens, eu vou chegar cheio de poder e glória. Ele compara a vinda dele, amados, com o florescimento de uma figueira. Se você estudar os versículos aí seguintes, leia em casa depois, tudo Mateus 24 é tremendo. Ele vai fazer uma comparação da figueira. Você pode incluir qualquer árvore. Ele escolheu a figueira, né? Que é quando ela floresce, ou qualquer árvore, quando floresce, ela está dando um sinal de que algo está por vir, uma nova estação, amém? Quando as flores chegam na árvore, opa, olha, está chegando tal estação, né? Então, ali está muito claro isso também. Então, ele anuncia, ele faz essa parábola, essa comparação com a figueira, para que nós pudéssemos ter noção de que os sinais vão ser muito claros, que a volta dele está muito iminente, está próxima. Diga amém? Amém. Contudo, ele não revela nem o dia e nem a hora. Ele deixa isso oculto, porque Jesus, em forma de ser humano, porque você tem que entender a presença de Deus em carne, quando o verbo se faz carne, ele abdica da sua condição de Deus, se torna o humano, mas sem pecado, amém? Então esse Deus que se encarna propositalmente para pagar um preço que o homem deveria pagar, ele leva sobre ele todos os nossos pecados, nossas maldições, sobre aquele calvário, sobre aquela cruz. Ali então, naquela condição antes daquele, enquanto homem, enquanto filho de Maria, enquanto filho de José, como homem, irmão de Tiago, de outros irmãos que teve, né? E andou ali como ser humano. É um ser humano comum, nem tem história de Jesus, a não ser com 12 anos a seguir que ele começa a pregar ali. Mas ele entrou mesmo para valer no ministério dele, o chamado dele, que pelo qual ele veio, com seus 30 anos de idade, ele começou o ministério dele, e foi até os seus 33, 3 anos de ministério. Mas ele abriu mão, então, da sua divindade, mesmo sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, se tornou servo, sendo Senhor. Então, a ele foi retido o direito, como homem, de ter onisciência. Muitas pessoas debatem muito sobre isso aqui. Se você ler o versículo todo, de novo, vou ler para os irmãos. Versículo 36, que nós abrimos o segundo aqui. Está comigo aqui a igreja? Amém. Eu estou olhando que está rodando por aí, que hora que é, o cheirinho da carne. Amém? Então fique ligado aqui, senão você não é liberto, tá? Olha só, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, com letra maiúscula, esse Filho não é um filho qualquer, não é o meu nem o teu, é o Filho de Deus, nem o Filho, senão o Pai. E o Pai com letra bem maiúscula, o Senhor. Amém? Eu vou ler de novo. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui você vê então que o estado humano do homem Jesus, ele tinha abdicado da sua onisciência. Ele não sabia realmente quando aconteceria o dia e a hora. Ele só falou que ele, até onde ele podia falar, ele falou. Até onde tinha a ciência humana, ele falou: olha, o que me foi revelado foi que vão acontecer essas coisas, para dar sinal no final dos tempos, né? Meus irmãos, duas coisas que eu estou no meu coração. Filho, fala para a minha igreja hoje, quando eu estava em considerações, fala para mim glorificar o nome do meu filho Jesus. Deus Pai falava no meu coração, porque ele, olha o que ele fez, amado. Ele nos deu primeiro o seu filho único, para que ele morresse a nossa morte. Você entende, amado? Era você sofrer aqui na terra quando nasceu e passar para a eternidade no sofrimento também, pior do que aqui, muito pior. Então Deus já, olha que bênção, ele nos deu o filho dele para pagar um preço que a humanidade não podia pagar. Já é uma bênção. Agora então, o que ele faz? Ele nos revela o seu reino. Olha que bênção, amados. Revelar o oculto para nós, coisas grandes. Até Jesus, você uma hora fala assim, ele fala: eu glorifico meu Pai. Em outras palavras, ele fala: glorifica meu Pai, que não ocultou dos meus pequenos, desses pequeninos, né? Então ele fala em outras palavras, ele quer dizer que ele estava muito feliz de saber que o Pai tinha aberto uma exceção de trazer o bem de Deus ao conhecimento dos pequenos.
E quem são os pequenos? Aqueles que buscam a Deus. Diga amém? Tá? Esses são os pequenos do Senhor. Tá? Então, amados, Deus nos revela a vida, nos revela a vida eterna. Como ela pode ser se nós simplesmente permanecermos firmes até o fim. Diga amém? Tá? Por crer em Jesus Cristo e permanecer crendo e buscando viver o que Ele pregou, o que Ele ensinou e fazendo mesmo o caminho dele, se você permanecer até o fim, a salvação está garantida em nome de Jesus. Tá? Então, nós temos que glorificar em mundo, por ter não nos ocultado essas coisas. Contudo, existem muitos que ainda não compreendem, infelizmente, não compreendem muitas coisas. Não compreendem que essa revelação sobre o final dos tempos, muitos nem acreditam nessas revelações, e infelizmente cairão inevitavelmente, se continuarem assim, na cilada do diabo, por viverem no sono deste mundo. Diga misericórdia. Mas é por isso que está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 14. Eu vou ler rapidinho, porque o tempo não permite eu ficar procurando muito aqui, viu, amados? Estou esperando vocês acharem. Então vamos ouvir. Fé vem pelo ouvir. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito. Então eu vou repetir essa frase. Por isso que tudo que foi dito até aqui, então, está escrito na Bíblia. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre si. Algumas traduções vão dizer: e Cristo te esclarecerá. Diga amém? Então está aí, até agora nós estamos pregando que o ser humano não sabe o dia, a hora, mas sabe que os sinais estão fortes na terra. Eu queria que ninguém da sua minutinha mais. Deixa eu ver o ventilador para mim, que é um tal de tiro com o ventilador dirigido a gente, porque esse tempo que está meio mudando a estação, dá muito calor, fica frio quando está com o ventilador ligado na gente, né? E ligar o ar-condicionado não convém pelo tempo, né? A gente está saindo de um resfriado, inclusive. Mas voltando aqui, amados, a gente tem que entender o seguinte: é muito claro que os sinais estão mostrando que vai acontecer algo. Jesus falou aquela palavra: olha, se vocês virem as florzinhas das árvores, vocês já sabem que estação está por vir. Por que vocês não conseguem discernir que eu estou voltando? Entende, igreja? Olha, mas isso é normal, amados. No tempo de Noé é a mesma coisa. No tempo de Noé, até as escrituras falam sobre isso, viu, amados? Vou pedir que você continue comigo na leitura aí, que eu vou ler com vocês a sequência quando Jesus cita que vai acontecer exatamente o que aconteceu no tempo de Noé. Tá? Naquele tempo também, eles não deram crédito a nenhum ao que fazia e falava Noé sobre o dilúvio. Muito pelo contrário, eles zombavam, escarneciam como zombam e escarnecem da nossa fé. Um povo que zombava, escarnecia e levava a vida tranquilamente. Continuava fazendo festa, indo para balada, não tinha uma festa, não, mas a Bíblia fala sobre casavam-se, davam-se em casamento, faziam festas, a Bíblia fala isso aí. Eu vou ler para vocês, né, inclusive, lê comigo lá, por favor, agora sim, eu vou ler, que é importante a gente ler. Mateus 24, e do 37 ao 44. Vamos ler um pouquinho? Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Né? Porque a palavra de Deus é muito bom, né? 37 ao 44. Vamos lá. A vinda do Filho do Homem será como foi nos tempos de Noé. Versículo 38 agora. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. O povo não queria acreditar no que estava por acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Aí Jesus está dizendo isso aqui, amados, não é homem nenhum dizendo isso aqui. Jesus Cristo falou: assim será na vinda do Filho do Homem. Versículo 40, ele vai dizer assim: dois estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão cuidando do seu trabalho no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigiando, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Tal como um homem pode evitar problemas com ladrões, se manter vigilância contra eles. Ou seja, colocar tranca, né? Versículo 44. Assim também vocês podem sim evitar dificuldades, estando sempre o que? Preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Está aqui, ó, registrado nas Escrituras Sagradas, Mateus 24, 37 a 44.
Não são todos, amados, não são todos que terão a oportunidade que a nossa filhinha da fé, Isabela, teve. Agora eu vou falar do ocorrido. Mas eu estou com a permissão da mãe dela. Eu também, a mãe dela está lá, mas me permitiu falar. Porque o Espírito Santo, na consagração, me mandou anotar umas coisas importantes para a igreja, até para ele passar em mim muitas coisas, né? E aí eu falei, Senhor, o Senhor permite eu pedir, eu sei que o Senhor está me ordenando falar, mas eticamente o Senhor permite eu ligar. E liguei para a mãe, pedir a permissão dela, e prontamente ela permitiu. Então, amados, não são todos que têm a oportunidade que a nossa filhinha na fé, a minha filhinha na fé, Isabela, teve. Porque muitos aqui não sabem. Muitos não sabem. Mas pelas infinitas misericórdias de Deus, Ele me revelou esse fato há 3 anos atrás, aproximadamente. Que ela não passaria dos 24 anos. É claro que Ele só fez isso, de me revelar, por ver a situação que eu vivia naquela época. 3, 4 anos atrás, mais ou menos. É só lembrar o que eu vivi, acho que os irmãos lembram, né? Quando ele viu meu coração triste das coisas que vieram à ponto, que eu fiquei espantado, imaginar que eu ando com pessoas que me apunhavam pelas costas. Eu fiquei muito triste, eu falei, meu Jesus, como é que pode? A tua palavra bem diz, né, que o bem que eu faço é mal aos teus olhos. A Bíblia fala isso, não sei se aqui já viu esse versículo, mas um texto bíblico fala. Jesus, ele olha para os fariseus hipócritas, que são os religiosos de hoje, e fala, engraçado vocês, né? O bem que eu faço, os vossos olhos são mal. É mal? Ele faz essa pergunta para eles. Então, Deus me viu naquele estado, quando eu tomei conhecimento, porque era melhor não ter tomado. Tomei conhecimento de algumas coisas, e eu entrei numa depressão, num estado de agonia profundo. Então, eu ligava a me acreditar que eu estava vivenciando. Aí Deus foi obrigado, mas ele não é obrigado a nada, perdão, Senhor. Deus se viu na obrigação dele. Ele que se sentiu obrigado de me revelar, porque ele revela para quem ele quer. Ele me revelou porque ele sabia que se eu não perseverasse naquilo, a minha missão estaria não completa. Porque essa missão, para quem não sabe, foi revelada há mais de 12 anos atrás. Ixi, para quem não sabe, eu tenho testemunha disso. É pena que essas pessoas não estão mais aqui, mas eu posso citar até nome. Uma delas é minha esposa, Talente. Quando ela tinha 9 anos de idade, 11 anos de idade, sentadinho atrás, onde está sentada, irmã do muro. Naquele exato lugar, ainda não era assim, a igreja terminava nessas colunas aqui. O Espírito Santo lançou uma seta assim, azul, que era, quando é azul é coisa boa, do Espírito Santo. Quando é negro, são demônios. Quando eu vejo, tenho visão de seta negra, nuvem negra, são demônios. Eu começo lá daqui já, entendeu? Eu vi uma seta azul lá, já me chamou a atenção. Deus quer falar comigo. Eu estava pregando, foi no domingo, se não me engano, dentro de uns anos, 12, 13 anos atrás. O Espírito Santo falou assim para mim assim: está vendo aquela jovem, aquela criança? Eu falei, não, aqui Deus não convida em pensamento. Eu estou aqui, não vou com ele também espírito. Ele falava assim: eu te dou aquela alma para você tomar conta. Aquela alma será de sua responsabilidade. Eu falei, Jesus, e eu tenho testemunho disso. Não é nenhuma, nem 2 ou 3 pessoas, jamais. Tenho testemunho que eu falei isso lá atrás, há 12, 13 anos atrás. Só que ela desapareceu um período, você sabe, aconteceu muita coisa na vida dela, se rebelou de outros, desviou dos caminhos, né? E aí você sabe o que aconteceu com essa menina. Então, esses anos todos eu estou trabalhando, segundo Deus me mostrou. Só que naquele período, no meio do caminho, aconteceram algumas coisas que eu fiquei muito decepcionado. Fiquei muito triste mesmo, porque o bem que a gente fazia estava sendo mal aos olhos dos outros, né? Aí o que aconteceu? Deus não teve a misericórdia para o filho. Eu vou te revelar algo que você vai guardar contigo. Ela não passa dos 24 anos. Você imagina se receber uma informação dessa? É muita coisa para você. Isso ela tinha ali seus 20, 19 anos por aí. Falei, meu Deus, é muita informação. Então você, acelera o processo que eu te revelei. Acelera. Você pensa que é acelerar é fazer coisa da carne? A gente fazia para poder ganhar um touro, entendeu, amados? Entendeu? A gente tem que fazer isso de touro para ganhar os touros, tá? Então a gente fazia o que Deus mandava fazer, porque ela tinha que se sentir amada, ela tinha que se sentir que aquilo que o inimigo fez na vida dela podia ser revertido com amor. Deus mandou então fazer tudo que eu fiz durante aqueles anos todos,
e mandou me apressar. Ele falou: se apressa, porque a minha preocupação é com a alma dela. E agora você sabe que não vai passar os 24. Eu não sei por qual cargas d'água, é aquela velha história, né? Quando você tem um segredo e conta para alguém, não é mais segredo. Sabia disso? Sabia disso, querido? Não pensa você que se alguém contou o segredo de você, e a pessoa pode ter certeza que você vai esparramar. Ah, mas eu não esparramei, contei só para fulano. O outro contei para fulano, contou para ciclano, contou, deixou de ser segredo, acabou. O segredo é só quando você guarda calado e ninguém sabe. Só você e Deus, é segredo. Mas quando você conta para alguém, deixou de ser segredo. E eu não sei por qual cargas d'água eu devo ter contado para alguém que chegou até ela isso. E chegou no ano passado. Né? Ela falou: eu fiquei sabendo que você disse, não vou falar para quem é, que estava cuidando de mim porque eu vou viver até os 24 anos só no máximo. É verdade isso? Aí te dá uma volta enorme para falar: não, aqui foram os médicos, não é? Fica tranquila, você já se livrou de tantas e outra. Vamos imaginar que fosse verdade, vamos dizer que Deus me revelou isso aí. Vamos lá, quem foi dar a notícia para o rei? Ezequias, o profeta. Deu que ele tinha que se consertar, porque aquela doença era para a morte, certo? O que aconteceu? Ele sai, Ezequias ora, chora, aí acontece na saída lá, Deus fala: volta lá, volta lá, volta lá, e fala para ele que eu ouvi a oração dele. Amém? Eu ouvi a oração dele. Volta lá. Então, ele volta e fala: Deus mandou te dizer que ouviu a tua oração, que vai te dar mais 15 anos. Então, isso foi a válvula de escape. O Espírito Santo me tomou na hora e falou: sai por essa porta, porque você não guardou o segredo. Eu me lembrei, falei: realmente, contei com umas 3, 4 pessoas. Não sei de onde chegou, como chegou até ela, não importa. Eu não fui fiel com Deus e contei o segredo. E chegou até ela. Você imagina, do ano passado para cá, quantas coisas a gente tinha que fazer para superar essa sensação. Tanto é que quando ela foi para o hospital agora, recentemente, ainda lúcida, ela chega em mim, pega no meu e fala: pastor, eu estou com medo, eu lembro que o senhor falou que eu não vou me passar os 24 anos, eu já estou com 24 anos. Agora você imagina, quando chegou janeiro, 1º de janeiro, eu sabia que tinha mais 364 dias se aquilo fosse aquele dia. Em qualquer um dos 365 dias iria acontecer. Eu sabia disso, que Deus não há algo para mentir. Entendeu, amados? Imagina como é que eu fiquei. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, amados? Eu quero dizer que, olha, amados, nós temos que procurar, sabe, nos aproximar das pessoas que estão sofrendo, não julgando nunca as pessoas, porque você não sabe o que aquela pessoa passou para chegar até o ponto que chegou. Não se esqueça que Jó tinha amigos. Ele esperava tanto aquela visita daqueles 3 amigos, os amigos chegaram, ele na expectativa de ouvir uma palavra de alegria, de ânimo, de conforto. Amém, amém? Os amigos chegaram em 2 pés nele, quer dizer, já está afundando, vamos afundar um pouquinho mais, né? Vamos pisar um pouquinho mais, porque já está afundando mesmo, vamos afundar mais. Sendo que o amigo deveria ser o primeiro a erguer as mãos e falar: peraí, vem cá, né? Vem cá, deixa eu te ajudar. Então, amados, infelizmente eu me senti naquela ocasião como Jó e os meus amigos, né? Não vou dizer que são todos, mas eu tive muitas pessoas que realmente ficaram, que creram, né, e me ajudaram muito, mas infelizmente tive muitas decepções também. Essa semana eu recebi 2 ligações depois do sepultamento dela. Você vai falar: nossa, pastor, você está pregando falando da Isabela o tempo todo? Cara, calma, você vai entender que isso aqui é libertação, amados. Deus não mandaria falar isso, né, se não fosse em vão, tá? Eu recebi 2 ligações essa semana, 2 ligações, obviamente não vou falar quem é, mas 2 pessoas que nos abandonaram naquela ocasião. Ligou para mim, as 2 pessoas, nós até combinaram, que ligaram, diferente de um dia só, ligaram para mim e falaram: pastor, eu estou aqui pedindo perdão para o Senhor, porque fui muito injusto com o Senhor, isso. Eu falei: minha filha, te perdoo de coração, tá? Você foi mais vítima do que vilã. Você foi vítima de uma injúria, de uma ação demoníaca que aconteceu na igreja, para destruir a igreja, enfim, sabe? Mas depois eu desliguei aquelas 2 ligações, nos 2 dias depois, eu fiquei pensando: precisava chegar àquele ponto, já chegar a esse ponto, só ver um corpo sepultado, agora entendi, agora entendi o que ele estava fazendo, agora entendi. Ô Tomé, agora você está vendo? Eu vou dizer depois, você está pensando que é feliz, mas muito mais feliz vai ser aquele que não me viu e creu. Então, amados, ame alguém por amar. Para de tentar dizer que ama alguém circunstancialmente.
porque te interessa. Isso não é amor, não, amados. Tá? Tem muitos que se aproveitam da circunstância e dizem que amam. Eu vejo um monte de marido que fala mulher que ama, porque a circunstância diz que deve amar. Depois que ele cresce um pouquinho, já começa a achar defeito na mulher, começa a criticar a mulher, começa a falar: demônio do inferno, te repreende em nome de Jesus, Senhor de lares. Então, amados, tem que acontecer o pior, que alguém cair na realidade e falar: puxa vida, por que eu fiz isso? Não precisava ter passado por isso. Eu perdoo, claro, eu perdoo, não tem problema nenhum, para mim perdoar faz parte do meu chamado, do título que eu levo, de Jesus Cristo habitando em mim. Mas, amados, isso tudo é passado, é vida que segue, e como cristão que eu sou, só tenho que realmente perdoar esses dois que me ligaram, essas duas pessoas, e tantos outros que eu sei que participaram dessa contenda toda. Mas voltando à questão da revelação sobre a morte da menina, eu quero deixar claro uma coisa: que Deus revelou, sim, o tempo. Mas observe que a palavra de Deus disse, não é, porque veja bem, se quando Jesus voltar, ele está voltando a todo momento. Eu falei lá no começo, você se lembra? Tem alguma família sofrendo nesse exato momento. Alguém está recebendo uma notícia triste agora. Nesse exato momento, você acha que com 7 bilhões e tantas de almas, não existe alguém morrendo nesse momento? Nesse exato instante, você está aqui sentado, respirando, né? Tem alguém morrendo agora, tem alguém recebendo notícia agora, tá? Então, para pensar, em nome de Jesus, né? A volta de Jesus é para aqueles que vão. Haverá uma volta coletiva que arrebatará a igreja e tudo mais, amém? Mas existe uma volta que você não sabe. Lembra no começo a pergunta que eu fiz? Alguém que pode ter a ousadia de dizer que vai viver mais X tempo. Aí vocês ficaram calados. O silêncio mostrou. Você sabe que tem a convicção. Vocês não têm controle sobre isso. Não tem medo. Ninguém sabe. Eu falo isso sempre, mas ninguém sabe se eu voltar para casa, se vai chegar na tua casa. Não sabemos, amado. Nós oramos para que sim, amém? Oramos, repreendemos o mal. Mas se é o dia, acabou. Pode fazer a oração que for. Entendeu, amados? Então, ninguém tem controle sobre isso. Então, voltando à questão dela, Deus revelou sim um tempo. Mas o que a Bíblia diz lá no começo, quando eu li, que não é dado ao jeito de saber o dia e nem a hora. Então, eu fiquei do dia 1º de janeiro até exatamente o dia 15 de outubro, até às 11 horas e 42 minutos, sem saber o que aconteceria, quando aconteceria. Você vai dizer, mas esse foi o dia e a hora que Deus marcou para ela. E o fôlego dela expirou em relatório médico às 11 horas e 42 minutos. Tínhamos acabado de sair de lá, inclusive. Então, amados, pelas misericórdias de Deus, tive que acelerar o processo de conduzi-la à maior espiritualidade possível naquele tempo que foi revelado, a fim de que o Espírito Santo tivesse a oportunidade de fazê-la arrepender-se, ouvir mais a voz do Espírito Santo, para que ela pudesse, com a própria boca, isso eu tive o prazer e tenho testemunhos aqui da igreja, senão eu cito o nome das pessoas, evangelista Cristiano, a nossa amada irmã, esposa de Jesus, a mãe dela, Moisés, né? E as nossas amados irmãos, a mãe adotiva dela, que é a Maria, a Breda, que estava no velório, passou mal. Todas essas pessoas viram com a própria boca dela. O que ela falou? Ela disse: pastor, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu quero fazer, se eu sair, é tirar essa marca. Deus tirou do meu coração, conversei muito com Deus. Deus tirou do meu coração tudo, essas coisas aí. Eu quero que queima tudo que lá, daquela idolatria que eu tive, queima tudo. Para minha mãe não deixar nada, não é para dar para ninguém. Queima, destrói tudo, porque eu não quero que ninguém sofra a maldição que eu sofri, seca. Então eu tive a graça de Deus me dar essa oportunidade de ver ela dizer com a própria boca que ela confessava que era idólatra e que aquilo só levou a vida dela para trás e que aqui, quando ela queria servir a Deus com todas as honras do qual ele é digno de servir. Amados, ela foi para a glória, mas nós estamos aqui. E a pergunta que não quer calar é: você tem controle sobre o seu resto de tempo na vida, na terra? Não. Então, amados, o que o Espírito Santo quer essa noite é que você pode dizer assim: mas pastor, o que tem a ver essa mensagem com essa menina? Por que o senhor tem que falar dessa menina o tempo todo mais uma vez? O que acontece, né? O senhor poderia falar só no velório? Não. Estou falando na igreja porque aqui começou tudo por mim. Então, amados, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a mesma atitude que eu tive com ela,
Eu estou tendo há 20 anos nesse lugar aqui. Só que aqui eu falo em culto para toda a igreja, alertando sobre a vida de Jesus, alertando para se arrepender, para mudar, porque eu estou falando toda hora, Jesus vai voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar. E nós já sepultamos, nos anos para cá, um monte de pessoas que voltou Jesus para eles. Começar a contar que vocês vão ficar espantados. Pessoas que há pouco tempo convivem com vocês aí, não vão fazer isso, obviamente. Mas vão para trás na sua memória. Tá? Então, amados, Deus mandou alertar mais uma vez: Jesus está voltando. Vocês não sabem o dia e a hora, mas estejam preparados. Tá? A única diferença que nós temos que lembrar, embora falamos no coletivo, que a salvação é individual. É lógico que nós somos salvos no coletivo também, né? Deus vai buscar a sua igreja, toda a sua igreja. Mas é muito importante você entender que não adianta você estar junto com um corpo e ser uma parte doente daquele corpo. Então a salvação é individual, sim. Por mais que alguns teólogos neguem isso, lutam contra isso, mas ela é individual, sim. Você deve buscar individualmente a sua salvação, porque ninguém mais vai morrer por você se salva. Já morreu alguém por você, Jesus Cristo. Amém? Então, está aqui. Conclusão: esse é o propósito dessa mensagem, irmãos. Que vocês possam refletir, que nós possamos refletir sobre o nosso tempo de vida. E que Deus possa aumentar a nossa fé de uma maneira tal que nós possamos, sim, com a fé que Ele nos dá, vencer diariamente as lutas que nós enfrentamos. Só, obviamente, se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus. Eu estou pregando isso o tempo todo. Então, alguém pode dizer assim: mas foi exclusivo para ela, porque ela tinha um tempo de vida determinado por Deus. Eu tinha conhecimento. Aqui eu não tenho conhecimento. Não sei qual será o próximo sepultamento. Não sei. Pode ser até o meu. Não sabe. Amém? Ninguém sabe. Então nós estamos aqui pregando uma coletividade para que toda a coletividade fique um legado. Se for esse homem, fique um legado de que esse homem pregou a verdade. Amém? Eu não tenho nenhum receio de falar isso. Até porque eu estou aqui, é para a glória de Deus. Se eu for, eu vou para a glória de Deus. Então, se eu conseguir convencer ela, viu, Márcio? Convencer ela bem nos últimos momentos ali. Antes dela passar pela última cirurgia, ela estava muito virada. Eu tenho certeza que eu não volto dessa cirurgia. Ela falava claramente: eu não volto, pastor. Eu fico tranquila, filha. Eu não vou dizer se você vai voltar, não vai voltar. Então eu posso dizer para você o seguinte: se você voltar, vai voltar para a glória de Deus. Vai ser, como você falou, vai ser uma serva tremenda. Agora, se você não voltar, você vai para a glória de Deus. E ela realmente chorou essa hora. Aí eu te pediu para louvar além do Rio Azul. E louvamos juntos naquela noite. Eu estava contando lá no velório que eu estava de costas para a porta, assim, da UTI, e era todo de vidro, né? Estava de costas para a porta, pegando a mão dela, e ela pediu para louvar essa música. Eu comecei a louvar, só que eu achei tão lindo ela de olho. De repente eu abri os olhos e ela de olho fechado, e louvando além do Rio Azul, louvando assim. Aí eu parei, para ver se ela parava também, ela continuou. Eu fiquei sussurrando só o louvor, e ela louvando, e aquele sorria lá, louvando além do Rio Azul, que nós cantamos lá no velório. De repente, quando ela me cutuca a mão assim, aperta minha mão e mandou olhar para trás. Eu estava de costas, eu olhei, estava assim, uns 8, 9, mais ou menos, tudo chorando, médico, enfermeiro, tudo chorando, e ver ela louvando Deus. Porque aquela voz que saía da boca dela saía de uma unção tão grande, de convicção de que ela teria algo muito melhor do que as últimas vezes. Então, amados, eu só quero finalizar esse culto, já que é o primeiro culto após o acontecimento, né? Eu encerro para que fique uma reflexão mesmo. Vocês reflitam sobre as suas vidas. Nós possamos refletir o que nós estamos fazendo com aquilo que nós chamamos de cristianismo. Mais uma vez eu apelo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Então fique vigilante. Vigie mais do que ore, porque a ordem é vigia e ore. Amém? Orar e vigiar não adianta, pode ser. Se orou na hora errada, não estava vigilante, aconteceu alguma coisa. Então vigia e ora. Aí sim. É a ordem certa das coisas. Então aqui eu encerro essa mensagem, 9:17, deixando-nos um tema para que, se alguém quiser depois refletir melhor, assistir esse culto, refletir sobre ele, né? O tema que é dado essa noite para essa mensagem é: vencer o mundo pela fé. Amém? Então, a nossa galerinha venceu esse mundo, que o mundo queria matá-lo, roubá-lo, destruí-lo. Mas nós sabemos que esse mundo já é maligno, e nós não somos do mundo, somos de Deus. E ela venceu, porque
perseverou até o final. Deus deu a ela chance. Para quem não sabe, me perdoe se a igreja, se a mãe dela não sabia o que ia falar isso, mas Deus está mandando falar. Ela tentou se suicidar 3 vezes. Para quem não sabe, viu? Não sei se vocês sabiam ou não. Ela tentou acabar com a própria vida 3 vezes. É questão de 1 ano para cá. Mas é na hora, no dia do Senhor. Amém? Tem uma cristã e tem um pastor quase 24 horas por dia. Mesmo assim, imagine quem está levando a vida na religiosidade, como tem uma brecha enorme para o inimigo convencer de cometer essa barbaridade. Né? Então vigia, porque na medida que vai se aproximando do final dos tempos, a palavra de Deus vai se cumprir. Vai ser impossível viver sem fé. O justo só vai viver nesse mundo se tiver fé. Sem fé, não vai conseguir agradar a Deus, muito menos ser salvo. Porque a fé que nos faz vencer, ou pelo que nos faz vencer esse mundo, é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Por isso que o tema dessa mensagem é vencendo o mundo pela fé. Amém? Glórias a Deus. Convido a todos a colocar-se em pé em nome de Jesus. Oramos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós unimos a nossa oração mais uma vez, a nossa fé, como igreja congregada, para agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu. Uma palavra de libertação, de evolução espiritual, e para jogar definitivamente por terra toda a tentativa do inimigo de desfiar a fé e o amor do teu povo. Pai, na medida que nós vamos crescendo na fé, é necessário que nós nos aproximemos mais, que haja mais união, haja mais amor entre nós, porque Tu és amor. E se o amor habita em nós, nós só temos que amar. É por isso que o Senhor nos manda amar, porque o Senhor habita em nós. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas eu sei que o Senhor está colocando nessa igreja, aquele povo lá no início, há 20 anos atrás, revelou que aqui haveria esse povo estar aqui, completo. Um povo verdadeiramente adorador do Senhor. Mas crescendo na graça e no conhecimento e dando um lindo testemunho de vida. Obrigado, Senhor, por mostrar a tua igreja amando naquele velório, aonde o amor do Senhor reinou ali. Eu louvo ao Senhor por cada membro dessa igreja que aprendeu a amar o amor árabe, sem pedir nada em troca. Eu te louvo, Senhor, por essa igreja e por essa palavra. E peço que o Senhor liberte, tira todo impedimento que o inimigo lançava sobre as vidas de compreender e entender os teus mistérios. Foi tudo desvendado agora, Senhor. Está agora eles, como eu estou, aqui à sua disposição para receber o discernimento dessa mensagem pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, eu diga: eu recebo essa palavra e creio na tua promessa. Eu e minha casa, porque eu creio em Jesus, seremos salvos. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vencendo o mundo pela fé. Vencendo o mundo pela fé. Aleluia. Amados do Senhor Jesus, tendo as mãos aos céus, as duas mãos para receber a unção. É culto de libertação, você na sua casa também. Erga as mãos aos céus e peça agora a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Que venha a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, para que você possa ter a ousadia de expulsar todo o mal. Lembre-se que Jesus disse: eis que vos dei autoridade para vencer todo o mal, vencer todo o poder do inimigo. Você crê no poder de Deus? Amém. Você acha que tem certeza que ele é maior do que o inimigo? Tem certeza, né, amado? Então, ergue as suas mãos e fale: eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua unção sobre as minhas mãos. E quando eu impor sobre a minha cabeça, será o teu poder entrando em todas as áreas da minha vida, destruindo todo o mal. Queima, Jesus, com o fogo santo, aonde houver qualquer seta do inimigo ou algum espírito imundo escondido em qualquer área da minha vida, que ele seja queimado, sendo sair agora, em nome de Jesus. Diga amém? Receba o fogo dos céus com a mão erguida, em nome de Jesus. Receba o poder de Deus, a unção de Deus. Você que está em casa, onde você estiver, erga as suas mãos, creia na unção, creia no poder do Senhor, porque Deus diz claramente: tudo que pedires, crendo e não duvidando, pode tomar posse, que assim será convosco. E a palavra de Deus diz em Mateus 7: se você pedir, você vai ter, vai obter. Se você bater a porta vai se abrir. Então você está pedindo unção? Receba a unção de Deus,
em nome de Jesus. Coloque sobre a tua cabeça agora as mãos, e agora você não vai mais conversar com Deus, não. Agora aquela voz mansinha, você vai transformar ela numa voz de ira, com o poder e a autoridade do Espírito Santo. Vai dizer, se dirigir ao mal, vai dizer, eu te ordeno, Satanás. Leva toda a sua tranqueira embora agora. Aproveita que o fogo ainda não desceu, mas vai descer agora. E aonde você estiver, em qualquer área da minha vida, você tem que bater retirada agora, com todo o seu mal. Leva todo o seu mal embora agora. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Continua com as mãos aí e fala para o Senhor agora: Senhor, manda fogo. Fogo do teu espírito. Queima todo o mal, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor. Vou pedir que aqueles que estão iniciando, os que estão no meio da campanha, já estão para preencher, ou se presencialmente não estão para preencher, estão pensando hoje, mas coloque todos que estão fazendo a campanha, coloque-se em pé, inclusive os que estão conosco na rede social. Coloque-se em pé, você está com a sua campanha. Enquanto eu vou orar aqui, você vai apresentar a sua causa, vai agradecer pela perseverança que você está tendo da parte de Deus, vai falar com Deus enquanto eu estou aqui falando com a igreja no microfone. E também orando em nome de Jesus. Senhor Deus, seus filhos estão em oração nesse momento, cada um apresentando os propósitos da campanha, outros agradecidos que já estão quase encerrando a campanha, outros estão no meio da campanha, mas todos estão com uma única convicção, que entregaram nas suas mãos, e sabem que se eles perseverarem na fé, eles terão a vitória deles, e o nome do Senhor será glorificado. É no nome de Jesus Cristo que eu agradeço, meu Deus, pelo privilégio de ter esse ministério que o Senhor nos deu para ajudar as almas, Senhor. Agora, Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor é Deus, o Senhor é onisciente, onipotente, o Senhor é onipresente. Então registra, Senhor, que essas pessoas estão com fé, com a verdadeira fé, a fé que te agrada, de tomar posse da bênção que o Senhor considerar eles nessas campanhas. Que teu nome seja glorificado e haja um testemunho do Senhor seja glorificado sempre em nome de Jesus. Digam amém? Você que está no meio da campanha, faça a seguinte oração, você está iniciando. Fala: Senhor, eu creio no teu poder, eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Diga amém? Aplauda o Senhor, podemos assentar em nome de Jesus. Podemos assentar-se. Aqueles que terminaram aqui no presencial, depositem no vaso de oração no final do culto. E aqueles que estão em rede social, por acaso terminou e não sabem fazer com a folha, porque eu falhei e não lhe orientei, então você volta a me procurar naquele mesmo contato, e nós vamos instruir como fazer com a folha no encerramento, não estando no presencial, tá bom? Em nome de Jesus. Então agora é um momento sagrado, um momento de muita reverência, que nós vamos deixar espontâneo para a igreja vir aqui na frente, e aqueles que quiserem fazer também pela rede social a sua oferta ou devolução do serviço. Vamos louvar o Senhor. Oferta de amor ao amor. Daqueles que são fiéis.
Abençoe de uma forma especial os fiéis que honram esta obra com a devolução do dízimo. Que nunca falte a eles, muito pelo contrário, Senhor. Sejam aumentadas a semeadura deles, de uma tal maneira que haja uma diferença entre aquele que te honra com aquele que não te honra, com aquele que crê na tua palavra e cumpre ela, com aquele que ainda tem dúvidas sobre essa área. Aliás, abençoa também os que ainda têm dúvida, liberando uma unção sobre os olhos, a mente e o coração deles, tirando toda essa impureza, essa cegueira espiritual. Pois a tua palavra é fiel, quando diz que é plantando que se colhe, é dando que se recebe. Que eles não comam a semente que era para plantar, porque senão concorrerão no futuro, não é assim? Então, que o inimigo não os engane mais, estejam todos abençoados, inclusive esses que eu acabei de citar. Mas de uma forma especial, os que se mantêm fiéis, os que se mantêm zelosos pela tua obra, ofertando, semeando, investindo e empreendendo nela com amor e com alegria no coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O que eles aplicaram, aplicarão na sua obra, nunca farão falta a eles. Além de continuar sendo bênção para eles, será bênção também e prosperidade desta obra e dos que dependem desta obra, porque o Senhor separou para isso e trabalham nela em nome de Jesus. Diga amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.